Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, um belo feriado é o que lhes desejo, cercado de muita paz e harmonia junto à família de vocês. O propósito desse vídeo é tão somente sintetizar aquilo que eu falei com muita incisividade nessas duas últimas lives, acerca dos motivos pelos quais eu acredite que tenham culminado na derrota, na desclassificação vexatória do time do Flamengo para uma equipe muito modesta em comparação à nossa. Não estou falando nada acerca da grandiosidade, da grandeza do time do São Paulo, perdão, do São Paulo, do Clube São Paulo, mas, de fato, quando você compara o elenco do Flamengo com o elenco do São Paulo, quem não está inteirado sobre o que está acontecendo no Flamengo passa a entender realmente que foi uma grande zebra. Mas acabou não sendo em função de alguns fatores que culminaram nessa derrota, fatores esses que eu já venho falando há muito tempo que vem acontecendo. O vexame porque o Flamengo nos últimos 3 jogos tomou 9 gols do São Paulo. Um vexame porque muitos desses gols aconteceram da mesma forma. Um vexame porque, ainda que tenham jogado muito mal, por exemplo, quero lhes dizer aqui, sem dar uma ênfase maior a esse fato, ainda que tenham jogado muito mal, ainda que o Lincoln tenha perdido aquele gol incrível, irresponsável contra o time do Atlético de Goiânia, ainda que o Neneca tenha falhado, aliás, tenha errado, como disse o Zico, tenha sido irresponsável naquela jogada, que acabou condicionando o jogo de quarta-feira, porque o São Paulo entrou com uma estratégia diferente, com maior tranquilidade em função de um resultado que eles não construíram. Quem construiu aquele resultado irresponsavelmente foi o time do Flamengo. E ainda assim os dois estavam na noitada no meio dessa semana. Quero dizer aqui a vocês que considero o Marcos Braz muito competente. Inclusive falei isso por várias vezes esse ano, me aliando a ele no início do ano, diante daquele episódio lamentável do Pelaipe. Como faz falta o Pelaipe, que trabalha de maneira discreta na logística do futebol do Flamengo, que foi muito grande, aliás, tão grande quanto o Marcos Braz, que foi muito maior do que o Landinho, o BAP naquela conquista, ou nas conquistas que o Flamengo teve. Portanto, não é nada pessoal quanto o Marcos Braz e não emana de mim nenhuma espécie de falta de reconhecimento da sua competência. Mas agora, nesse segundo semestre, é óbvio, nós fomos pegos de surpresa com a saída do Mister, então ele viajou, contratou um treinador às pressas, era uma aposta, e como toda aposta desplanejada, pode dar certo e pode dar errado. E nessa vez deu errado. Na anterior deu muito certo, ele trouxe o Mister, deu muito certo. Dessa vez deu errado. É uma aposta. Então o problema não é a escolha que foi feita. O problema foi ter mantido esse treinador por 3 meses, que destruiu tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós conquistamos. E aí eu imaginava que naquele dia da entrevista que ele deu, após aquela derrota vexatória, uma goleada, uma vergonha para o time do Independente Del Valle lá no Equador, imaginei que ele realmente fosse interromper aquele trabalho, reconhecesse que a aposta foi mal feita, não teria problema nenhum, continuaria sendo um grande dirigente. Mas ele não fez, disse acreditar no trabalho, mesmo sabendo com relatos de treinamentos incipientes, inclusive no plano físico, o que acaba gerando todos esses problemas que nós estamos vendo dentro de campo. Com lesões, inclusive, muita controvérsia, um trabalho muito mal feito que não foi interrompido. Em função do quê? Porque não queria perder o seu capital político, o companheiro Marcos Braz. Aí ele começa a errar e a partir daí eu começo a fazer críticas a ele. Críticas não ofensivas, críticas que não ofendem o moral do Marcos Braz, a integridade dele, que tem todo o direito a ser vereador. Acho que vai até fazer um trabalho belíssimo na Câmara de Vereadores. Mas é um trabalho que demanda muito tempo. Assim como demanda muito tempo também ser vice-presidente de futebol do Flamengo. Por que digo isso? Porque a torcida não está no estado. A torcida está no Brasil inteiro. A torcida não está no Brasil inteiro, a torcida está no mundo inteiro, só que essa torcida não pode comparecer aos estádios em função
do que vocês imaginam, de uma pandemia que assolou o mundo inteiro. Portanto, se nós não estamos lá, eu sou favorável aos protestos, sim, quero deixar claro, recebi críticas, mas a protestos pacíficos que mostrem aos jogadores, que lhes façam experimentar o dissabor de uma derrota. Porque tem muita gente que ainda não entendeu o que significa essa derrota. O Flamengo tem um planejamento estratégico totalmente calcado nas premiações que conquistaria, vou botar o verbo aqui no futuro do pretérito, das competições que vai participar. A monta da desclassificação dessa quarta-feira é muito maior do que o Lincoln imaginaria estando naquela balada nas vésperas do jogo, assim como o Neneca também. Acho que ele ainda não percebeu. Alguém tem que fazer uma explanação e dizer que os salários desses jogadores de altíssimo nível que nós temos depende exatamente das conquistas do Flamengo dentro de campo, porque essas conquistas suscitam receitas. Porque outras rubricas, em função da pandemia, na verdade tiveram uma diminuição colossal. Toda vez que eu entro lá, por exemplo, no site do Flamengo, eu vejo um número menor de torcedores, de sócios torcedores do Flamengo. Nós sabemos que essa pandemia diminuiu, frustrou as receitas, mas nós sabemos também que o Flamengo não vendeu nenhum jogador e que para manter esse elenco para 2021, nós vamos ter que conquistar, porque senão nós vamos voltar ao que nós éramos no ano passado. Porque se com toda essa leniência conquistar errado, nós já nos transformamos novamente num time comum, aliás, eu não diria nem comum, um time fraco, um time fácil de ser batido. O time do São Paulo fez 9 gols. 9 gols no Flamengo, comandado pelo Fernando Diniz, que teve como a maior glória na sua carreira ter eliminado o Flamengo agora na quarta-feira. Acho que tem muita gente que não consegue entender, razão pela qual eu quero cobrar sim do companheiro Marcos Braz mais responsabilidade, mais dedicação ao Flamengo, medidas imediatas de correção, porque o problema do Flamengo não está só dentro de campo. Dentro de campo tem problemas que são ocasionados pela falta de cobrança, pela falta de concentração da diretoria. Não tenho nenhum prazer aqui em ficar criticando diretoria, não tenho nenhum prazer de criticar quem pensa diferente de mim, mas não é possível que eu esteja errado. Eu já fiz essa reflexão por inúmeras vezes. No meu time, o Lincoln e o Neneca não iriam ser escalados, não interessa se tivesse o Flamengo como estava, com desfalques ou não. Aliás, o que está acontecendo ali com tanta lesão? E essas especulações de que um personal trainer trabalhava ali à revelia e de maneira incompatível a um trabalho, é verdade que estava sendo realizado no plano físico também, não era só técnico, mas no plano físico também, incipiente, para poder gerar condição física aos nossos jogadores. Isso é notório. O Flamengo, no primeiro tempo desse jogo, se fez utilizar da estratégia de pressão alta, aniquilou o São Paulo. Não foi ousado o Flamengo. O Flamengo não foi audaz. O Flamengo não deu passes que encontrassem jogadores, companheiros em melhores posições, porque eram passes arriscados. Falta confiança ao Flamengo, mas o Flamengo comandou o primeiro tempo. Quando ingressa no segundo, nitidamente mais cansado, deixou de realizar a pressão alta, e aí nós caímos na armadilha do time do São Paulo, que sabe muito bem como funciona a nossa zaga, sempre cruzando bolas nos espaços entre a última linha e o goleiro. Será mesmo que eu não tenho que reclamar? Não adianta o Marcos Braz estar assistindo ao jogo e se irritar depois que o Vitinho joga aquela bola na lua. Aliás, o que aconteceu ali? Aquilo ali espelha a falta de comando, porque quem tinha que ter batido aquele pênalti era o Everton Ribeiro mesmo, porque o Bruno Henrique tinha perdido anteriormente. Por que o Vitinho, revestido de que moral o Vitinho pega aquela bola ali e toma do Everton Ribeiro? Ele pegou a bola do Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro, meus amigos, acabou deixando ele bater aquele pênalti. E, aliás, uma vergonha. E aí querem chegar aqui no Rio de Janeiro, não querem cobrança. Chamam a polícia. Vocês lembram do ano passado, o mister parando, saltando do carro para conversar? Eu mostrei isso na live de ontem, as fotos. Dessa vez eles resolvem sair pelos fundos do aeroporto. Covardes. Tinham que enfrentar, sim, o dissabor daquela derrota. Tinham que ter enfrentado, sim, aquilo que aquela derrota significa. Sabem por quê? Porque é preciso corrigir, porque o Flamengo no sábado agora joga contra o Curitiba, são pontos importantes.
E na terça-feira nós temos um desafio contra o Racing. Portanto, meus amigos, quero lhes dizer aqui, não tem compatibilidade de tempo e de concentração de energia entre a função de ser vereador e a função de ser vice-presidente do Flamengo. Não existe isso e quero deixar bem claro aqui para vocês, meus amigos, que não concordo em hipótese alguma com isso. E quero que vocês reflitam muito sobre o que eu estou dizendo. Muito, porque eu não tenho nenhum... Então quero que vocês reflitam muito sobre tudo isso que eu disse e que participem. Podem me criticar se eu estou errado ou não. Porque o que eu estou querendo evitar são outras eliminações. O que eu estou querendo evitar é que no final da temporada nós cheguemos sem título algum, com um elenco grandioso desse, o mais caro da América do Sul. Um absurdo para quem não sabe o que está acontecendo. Eu não tenho nada contra ninguém, não tenho nada contra o companheiro Marcos Braz, mas são funções incompatíveis. E ele precisa entender que tem que se concentrar no Flamengo e tem que tomar providências e que tem que dar satisfações à torcida. O torcedor não é bobo. O torcedor sabe muito bem o que está acontecendo ali. E sabe que tem muita coisa errada e ele precisa tomar providências. É isso que eu estou cobrando dele, que ele tome providências. Que a diretoria do Flamengo tome providências. E que nós, torcedores, tenhamos voz. Que não fiquemos com medo de protestar. Porque essa é a nossa essência, essa é a nossa função. Porque mudar o conceito de ser torcedor... Eu não vou aceitar, porque torcedor é aquele que cobra. Torcedor é aquele que cobra porque ele ama o time. Ele não cobra para destruir, ele cobra para construir. Amanhã teremos uma live, sábado, 2 horas da tarde. Saudações rubro-negras a todos vocês.